aleluia, aleluia. Evangelho Mateus, capítulo 13, verso 16 ao 23. Irmãos, o Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, verso 16. Disse Jesus: Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Beija a santa palavra, irmãos. Profetiza comigo, vai ter coisa nova. Vai ter coisa nova. Tem coisa nova por aí. Tem coisa nova por aí. Vem coisa nova de Deus para mim. Bate no peito assim, ó. Vem coisa nova de Deus para mim. Tem coisa nova de Deus para mim. Vem coisa boa de Deus para mim. Tem coisa boa de Deus para mim. Fala pro irmão que está do teu lado. Vem coisa nova de Deus na tua vida. Fala para ele, fala para ela. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Vem coisa nova de Deus na tua vida. O sonho ainda não morreu. Aleluia. A promessa é real. Quem crê vai cantar o louvor. Deus não lhe esqueceu e jamais esquecerá. Olha lá. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Tem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, aleluia. Tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova. Oh, aleluia. O Shirekanda vai assumir.
Oh, aleluia. É apenas uma fase, é apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Glória. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. Oh, glória. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, Aleluia. tem coisa nova, tem mudança na sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem novidade, tem coisa nova, tem mudança na sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação na sua casa. Tem livramento, tem provisão na sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de... Oh, glória. Vem coisa nova de Deus. Tem coisa por aí. nova por aí. Tá chegando, tá chegando. Vem coisa nova. Tá chegando, tá por chegando. aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tá chegando, igreja. Tá chegando. Tá chegando. Eu sei que não tá fácil, não. Pode sentar, amado, amada. Eu sei que não tá fácil. A sua vida por aí não está fácil. Você tem enfrentado muitas tribulações. Você tem enfrentado muito sofrimento. Mas é uma fase, como diz o louvor. É uma fase. Vai passar. Vai passar. Amém? Quem crê, diga amém. Oh, Jesus. Só sai um amém nessa igreja quando eu peço, Jesus. Amém. Glória. Irmãos, a Bíblia diz em 1ª carta de João, capítulo 1, 1ª carta de João, capítulo 1, João escreveu: quem diz que não tem pecado é um mentiroso. Mentiroso, mentirosa. Se alguém pensa que não tem pecado, a Bíblia diz que ele é um mentiroso. Ela é uma mentirosa. Isso está escrito em João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Você tem pecados, eu também tenho pecados. Jesus veio para mim, para você, os pecadores. Veja, irmãos. A leitura de hoje é continuação da leitura de segunda-feira. Capítulo 13 de 2 Samuel. Vocês lembram da história, sim ou não? Sim. O rei Davi, ele teve, no mínimo, 8 esposas e várias concubinas. Várias concubinas. E a Bíblia diz que o filho mais velho de Davi é Aminon. Aminon. Então Davi, ele teve filhos com cada esposa e com as suas concubinas também. Teve Aminon, e com uma esposa ele teve Absalão e Tamar. Tamar é filha de Davi. Aminon se apaixonou pela própria irmã, meia irmã, não é? Eles são irmãos por parte de pai. Tamar e Absalão são irmãos, aí sim, da mesma esposa de Davi. Aminon não, é de outra esposa. E Aminon ardeu de desejo por Tamar. Se apaixonou por Tamar. E a Bíblia diz que ele estava triste, abatido, e Jonadab, parente dele, chegou e falou assim: olha, você
está abatido, está triste? O que está acontecendo com você, Aminon? E ele contou para Jonadab o que ele estava sentindo. Cuidado, irmão. Irmã, preste atenção aqui. Olha aqui, amado, amada. Cuidado a quem você revela os seus segredos. Cuidado a quem você fala os seus segredos, as suas fraquezas. Fale para Deus. Fale dos seus desejos para Deus. Fale das suas fraquezas para quem? Para Deus. Como diz o louvor, Deus e eu. Conte só para Ele. Porque Ele nunca vai usar dos seus segredos, das suas fraquezas, contra você. O ser humano pode usar. O ser humano pode usar. Para fazer você cair. O diabo ele é muito astuto, igreja. O diabo usou Jonadab para dar mau conselho a Aminon. Jonadab falou: olha, Aminon, finge que está doente. Fala para Davi mandar Tamar cuidar de você. E aí você estupra. Na maior tranquilidade, irmãos. Olha que obra de Satanás. Que obra satânica. Um irmão estuprar a própria irmã. Mesmo que seja por parte de pai apenas. Mas é irmã. É sangue do sangue. Isso atrai a ira de Deus. E Aminon estava também iludido pelo maligno. Se fingiu que estava doente. Davi foi visitá-lo. Ele falou: meu pai, estou muito doente. Pede para Tamar vir cuidar de mim. Davi acreditou nele. Falou: Tamar, minha filha, vá cuidar do seu irmão Aminon. Ele está doente, precisa de você. Ela na inocência, irmãos, inocente, irmãos. Inocente. Ela foi cuidar do seu irmão. Quando ela entra, fez alimento para ele, fez bolo, fez pão para ele. Quando entra no quarto para cuidar dele, alimentar o irmão que estava, entre aspas, doente, ele manda os outros servos sair, todos saem, ele fecha a porta e ele estupra a própria irmã. E depois que ele estuprou a própria irmã, olha lá, paixão, diferente de amor. A paixão, irmãos, é um fogo que nasce dentro do coração do ser humano, homem e mulher, solteiro, casado, não importa. Todos nós estamos sujeitos a paixões. Por isso que devemos estar na presença de Deus. Uma pessoa apaixonada, veja, não estou falando de amor. O amor é um sentimento mais puro, porque Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, 16. Deus é amor. Então, o amor verdadeiro vem de Deus. Paixão não. Paixão não. Ele ardeu de desejo pela irmã. Quando ele conseguiu o que ele queria, a Bíblia diz que ele teve aversão pela irmã. Ele teve nojo dela. Vai embora, não quero mais aqui. Tamar, Aminon, olha o que você me fez, Aminon. Ele destruiu a vida de Tamar, irmãos. Naquele tempo, uma moça, se ela não fosse virgem, ela não poderia casar. Ela não casava. Era a maior desonra que acontecia naquele tempo, no Oriente. Há 2000 anos atrás, imagina, naquela sociedade. Se a moça não fosse virgem, no dia de núpcias, o marido deveria devolvê-la à família. E ela não casaria mais. E ela não teria filhos. Ela seria considerada amaldiçoada. Por isso que Tamar ficou desesperada. Aminon, o que você fez comigo? Ele destruiu a vida de Tamar. Ele destruiu a vida de Tamar. Quando Tamar, chorando, triste, saiu do quarto de Aminon, ela encontra o irmão. Como chama o irmão dela? Falando na palavra, igreja. Como chama o irmão de Tamar? Absalão. Presta atenção, queridos. Presta atenção, não vai perder o fio da meada. Absalão, encontra Absalão. Absalão, ela não precisou falar nada para Absalão. Quando Absalão olhou para Tamar e viu ela se cobriu de cinzas, olha lá. Se cobriu de cinzas, estava destruída. Era morrer em vida. Era morrer em vida. Ela saiu chorando, desesperada, trêmula. Quando Absalão olhou para Tamar, não precisou falar nada. Não precisou contar nada. Ele já entendeu o que Aminon tinha feito. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Absalão começou a odiar Aminon. Leitura de hoje. Primeiro versículo da leitura. Qual foi a leitura, igreja?
Segundo Samuel 13, verso... Passados quantos anos? Quantos anos, igreja? 2 anos, irmãos. 2 anos. Absalão não esqueceu. Espírito de vingança. Espírito de vingança. O diabo, irmãos, ele envenena o coração da pessoa. A Bíblia diz, o Senhor Deus, ele diz em Jeremias, a mim, é Deus falando, a mim pertence a vingança. A vingança pertence a quem? A quem, igreja? Tem irmão, tá dormindo hoje aqui na igreja, não sei, né? A Deus. A vingança pertence a quem? A Deus. Não é a você. Não a mim. Não cabe a mim fazer vingança com as próprias mãos. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Deus viu o que fizeram comigo. Deus viu o que fizeram com você. Deus viu quando alguém humilhou você. Porque Deus é o teu pai, é o meu pai. E não está absolutamente nada descoberto, coberto diante dos olhos de Deus. Tudo está descoberto. Deus viu o que fizeram comigo. Deus viu o que fizeram com você. Deus viu quando alguém falou mal de você. Deus viu quando alguém tentou puxar o seu tapete. Deus viu quando alguém tentou conquistar o seu lugar. Deus viu o que fizeram com você. Porque tudo está descoberto aos olhos do Senhor, diz a Bíblia. O nosso advogado é Jesus. Entrega nas mãos do advogado fiel. Aquele louvor tão lindo, advogado fiel. Absalão 2 anos esperou. Aminon talvez nem lembrasse mais. Nem lembrasse. Absalão deu um banquete. Tosquiou as ovelhas. Depois da tosquia, geralmente se dava um banquete. Ele deu um banquete e falou para Davi: meu pai, eu vou dar um banquete em casa, o senhor vai? Ah, não vou. Mas pede para Aminon ir. Davi, opa, por que você quer que Aminon vá no seu banquete? Olha, ela lembrou, né? Não, meu pai, é meu irmão, é uma festa, ele será bem recebido, meu pai. Tá bom. Aminon, pode ir no banquete da casa de Absalão. O que ele tinha tratado com os seus servos? Que quando Aminon estivesse bêbado, eles deveriam matá-lo. E assim aconteceu. Irmãos, espírito de vingança. O espírito de vingança destrói a vida da pessoa. Por causa dessa história e deste assassinato, do estupro e consequentemente do assassinato, 3 vidas foram destruídas. A vida de Tamar, a vida de Aminon e a vida de Absalão. Porque a partir deste momento, Absalão começa a ser uma pessoa revoltada e ele tenta usurpar, roubar o trono do seu pai Davi. Você sabe como Absalão morreu? Um dia ele estava montado no seu jumentinho, passou debaixo de uma árvore, um ramo da árvore perfurou Aminon, ele ficou pendurado ali, né? Aí Joabe, general de Davi, quando soube que Absalão estava lá pendurado naquela árvore, foi lá com uma espada e transpassou o coração de Absalão, morrendo assim Absalão. Percebe, irmãos, o que o pecado causa? Sim ou não? Sim. Por causa do pecado de um homem. Antes, por causa de um conselho maldito, por causa de um conselho satânico de Jonadab, Absalão, Aminon e Tamar tiveram as suas vidas destruídas. Queridos, nosso advogado, quem é? Jesus Cristo. Entrega tudo a Jesus. Na minha vida, quantas vezes que eu pensei em me vingar, irmãos? Quantas vezes que o diabo ficou, vinga, dá o troco, vá lá, você sabe, você pode destruir a vida dele, você pode destruir a vida dela. Meu advogado é o meu Senhor. Eu quero ser feliz. E uma pessoa que vive na vingança não é uma pessoa feliz. Absalão com certeza não era feliz. Amém, igreja? Amém. Amados, e o evangelho de hoje? Qual é o evangelho, igreja? Mateus, capítulo 13, versículo 16. Bem-aventurados os olhos, os vossos olhos e os vossos ouvidos. Por quê? Jesus diz, olha, vocês são felizes, porque os profetas quiseram ver o que vocês podem ver. Está falando dele mesmo, né? Podem ver o que vocês estão vendo e não viram.
Os profetas quiseram ouvir o que vocês ouviram, o que vocês ouvem, e não estão ouvindo. Então vocês são felizes. Irmãos, nós somos felizes. Jesus está em nosso meio, o homem de branco. Aleluia. E Jesus explica a parábola do semeador. São 4 situações. Veja em qual delas você se enquadra, irmão. Jesus diz: entendei a parábola do semeador. Primeiro momento. Aos que ouvem a palavra e não compreendem. Por que não compreendem? Porque não prestam atenção. Quantas vezes que na igreja a palavra está sendo proclamada, o irmão, a irmã está na igreja aqui e não está nem aí com o que está sendo proclamado aqui no altar. No sermão da igreja, quantas pessoas? É um passa para lá, é um passa para cá. Aqui ainda menos, mas quando era nacional, nossa, era um passa para lá, é um passa para cá. E na hora do sermão ou na hora do ofertório, acho que é para não dar a oferta, é uma vontade de ir num banheiro, fazer o número 1. Quase que eu falar, mas eu não falei. Ou o número 2, sei lá o que a pessoa vai fazer lá, né? Irmão, mas é impressionante. Basta falar assim, palavra da salvação. Nossa, parece que a bexiga naquela hora faz assim. Tchum. Aí a pessoa, nossa, tenho que ir lá. Eu tenho que ir no banheiro agora. Mas é um passa-passa. É uma coisa absurda. Irmão, olha a palavra de Deus. A primeira situação, olha que tipo de cristão. A palavra do reino é proclamada, mas ele não compreende. Aí vem o diabo e rouba aquilo que foi semeado. Por quê? Porque vai lá no banheiro, vai tomar água, vai falar com um, vai falar com outro, vai comer não sei o quê. A palavra está sendo proclamada e a pessoa não compreende. Não compreende. É a primeira situação. Aí sai da igreja vazia. Olha, eu fui na igreja hoje. Ai, mas eu não sei, viu? Olha, o reverendo, o padre falou, mas eu não entendi nada. O ministério cantou, não entendi nada. Não entendi. Nossa, saí do jeito que entrei. A culpa é sua, não é do Senhor. A culpa é sua. Primeira situação, é aquele que vem na igreja para assistir missa. Ninguém assiste missa. Você participa. Participa. Primeiro momento, é esse povo aí, ó. À beira do caminho, né? Segundo momento, segundo cristão. A palavra foi semeada em solo rochoso, pedregoso. Este é o que ouve a palavra, recebe com alegria. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Deus é bom demais. Aquela alegria. Mas a Bíblia diz, mas não tem raiz. Não tem raiz. É igual aquela palha da primeira leitura que eu citei, paixão. Colocou fogo, shoo, do jeito que sobe, shoo. Ai, meu Deus, Jesus é maravilhoso, e chora, e chora. Na outra Eucaristia não vem mais. Na outra Eucaristia não vem mais. Olha lá. É palavra de Deus, igreja, aleluia. Não tem raiz, não tem profundidade, não tem maturidade. Pouca duração, demora pouco, é um entusiasmo que demora pouco, está assim, ó, cadê o irmão fulano? Estava tão animado, não vem mais. Cadê a irmã fulana? Estava tão animada, feliz, não vem mais. Olha Jesus falando aqui no Evangelho, por isso que eu não me assusto, irmãos, eu não me assusto absolutamente com mais nada que acontece na igreja, não me assusto, é bíblico. Terceira situação, aquele que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém, ele ou ela está tão preocupada com as coisas que tem que fazer amanhã, fazer a semana que vem, que a palavra está sendo proclamada e a pessoa não absorve a palavra. Por quê? Porque não dá a devida atenção à palavra. É a terceira situação. E a quarta situação, o que foi semeado em boa terra, terra boa, é o que ouve a palavra e a compreende. Ora ao Espírito Santo. Muitos dizem assim, reverendo, eu leio a Bíblia, mas eu não compreendo, não entendo a Bíblia. Aí eu pergunto, você orou ao Espírito Santo antes de ler a Bíblia? A Bíblia não é um livro de geografia, de história.
A Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus adorando. Você tem que ler a palavra de Deus glorificando. Você tem que ler a palavra de Deus como se estivesse, não, estando orando. É a palavra que é a palavra viva do Deus vivo. Não é uma palavra qualquer. Ore antes ao Espírito Santo. Dai-me sabedoria, Senhor. Então, o quarto tipo de cristão é aquele que tem um bom coração, a boa semente. É frutificada e produz 100, 60 e 30. É como uma espiga que tem grãos, que tem sementes. Espiga que tem 100, espiga que tem 60 e espiga que tem 30. Irmão, se você tem capacidade de produzir 100, é 100 que você deve produzir. Se você tem capacidade de produzir 60, é 60 que você tem que produzir. Se você tem capacidade de produzir 30, é 30 que você tem que produzir. Qual é o teu dom, meu irmão? Você que está aqui na igreja. Qual é o teu dom? Às vezes a gente fica aqui no altar, pedindo, olha você sabe tocar violão, você sabe tocar teclado, você sabe cantar, vem louvar a Deus, entra na obra do Senhor. Quantos frutos você está produzindo para a glória de Deus? Se o dom vem de Deus. Deus te deu o dom para a glória dele e para edificar a igreja. Irmãos, precisamos de pessoas aqui para proclamar a palavra de Deus. Irmãos, precisamos de irmãos para ficar lá na porta, acolhendo os irmãos na acolhida. Irmãos, quantos frutos que você está produzindo para a glória de Deus e a edificação da igreja, irmãos, irmãs? Mas eu não tenho um dom, reverendo. Não tem? Por como não tem? Se Deus diz a palavra do Senhor, nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, que o Senhor, Ele nos dá os dons para edificar a igreja. Qual o seu dom, meu irmão? Qual é o seu dom, minha irmã? Você vai continuar apenas, glória a Deus que você veio hoje, mas você vai ficar apenas, se contentar apenas em ficar sentado num banco, numa cadeira, apenas isso. Deus não merece nada mais. É claro que Ele já está feliz com a tua presença aqui, glória. Mas é só isso que você tem para oferecer ao Senhor? Não tem nada mais? Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão que eu sou? Pensa nisso. Amém, igreja? Amém. Vai para casa pensando nisso. Pergunta ao Senhor. Senhor Jesus, qual é o meu dom? Qual o carisma que o Senhor me deu? Amém? Amém. A coisa mais triste é quando alguém recebe um dom de Deus. Isso que mais acontece na igreja. Não vem mais. Não quer mais. A coisa, irmãos, eu fico impressionado, irmãos. A facilidade que as pessoas têm de falar não para Deus. E ainda tem coragem, a cara de pau, de pedir alguma coisa a Ele. Deveria não pedir mais nada a Ele, já que não quer continuar na obra dele. É impressionante. Eu recebo mensagens. Não vou mais. Não quero mais. Não vou mais. Não estou animado mais. Se Deus no seu trono de glória olhasse para nós e falasse assim: eu também não quero mais você na minha presença. Eu não vou te curar. Eu não vou te abençoar. Eu não vou te levantar de manhã para trabalhar. Eu não vou levar você para o céu. Por quê, Senhor? Porque eu não quero. Por quê, Deus? Porque estou cansado. Por quê, Senhor? Porque São Miguel falou alguma coisa para mim e eu não gostei. Aí Miguel falou. Aí Deus fica chateadinho, choramingando lá no céu. Como eu estou ruizinho. Para, irmão. Para. Se você tem um dom, coloque para a glória de Deus. Amém? Vocês acham que o diabo não tentou e me tenta deixar o ministério? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes? Mas toda vez que ele vem me tentar a me tirar do ministério, eu falo: Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Porque eu sei em quem coloquei a minha confiança. Vocês acham que eu sou padre por causa de vocês? Vocês acham que sim ou não? Você acha que eu sou padre por sua causa? Não. Eu sou padre por causa dele. E ele me mandou cuidar de vocês. Entendeu? Eu sou sacerdote por causa de Jesus. E como eu sou sacerdote por causa dele, ele me falou: Wilson, agora você vai cuidar do meu rebanho. Por isso que eu cuido de vocês. Por isso que eu não abandono.
porque Ele é fiel, meu advogado fiel. Amém? Amém. Ô, glória. Querido.